Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu quero falar sobre dificuldade em aprender inglês ou dificuldade com idiomas. Isso é algo que eu escuto muito de alunos que quando começam a aprender um idioma que falam mas eu tenho dificuldade em aprender inglês. E muitos desses alunos também acham que o fato de eu falar outros idiomas quer dizer que eu tenho um dom para aprender idioma, o que não é verdade. Com o tempo e perguntando quais eram essas dificuldades que os meus alunos tinham, eu percebi que a única diferença que eu tenho com alguém que tem dificuldade em aprender idiomas é a ideia do que é uma dificuldade. Quando eu converso com esses alunos ou pessoas que têm dificuldade em aprender, eu pergunto, mas qual é a dificuldade? Geralmente as pessoas que estão no básico dizem, eu não consigo entender. Sempre tem alguma palavra na frase ou uma palavra no que eu escutei que eu não entendi. E no intermediário, geralmente até a pessoa consegue entender, mas eu não consigo falar. Então essas são as descrições que as pessoas dão da dificuldade que elas têm em aprender idiomas. E para mim foi exatamente assim com todos os idiomas que eu aprendi. A única diferença é que eu não pensava que isso era uma dificuldade, eu sempre achei normal. Às vezes quem vê o resultado final de alguém fluente, alguém que consegue se comunicar no idioma, aí a gente pensa que não é normal, que é uma dificuldade que a gente tem quando a gente não consegue entender ou quando a gente não consegue se expressar. Esquece que, na verdade, isso é natural, isso não é uma dificuldade, é uma parte do processo de aprendizagem. Então, vai sempre ter uma fase que você não vai entender 100% ou que você não vai conseguir se expressar 100%. Isso não quer dizer que você tenha uma dificuldade em aprender o idioma. Não dá para querer comparar o seu progresso com alguém que já fala o idioma. Você não vai estar no mesmo nível, então não tem como comparar você estando no básico com alguém que é fluente. É claro que você vai ter mais dificuldade, mas não é uma dificuldade, você só está naquele nível. Se ter dificuldade é não conseguir entender tudo quando você está no básico, eu tenho dificuldade para aprender idiomas, eu tive com todos os idiomas que eu aprendi. Mas eu gosto desse processo, eu gosto de quando eu começo a entender um pouco mais. Mesmo não entendendo a frase toda, eu fico feliz que eu entendi uma palavra ou outra quando eu estou no básico. Por isso que eu continuo aprendendo, eu não tenho pressa para chegar à fluência. Eu aproveito esse processo. Eu gosto de aprender, não só por chegar num ponto final, não só para chegar à fluência. Quem acompanha o canal sabe que eu estou aprendendo alemão e eu estou bem no básico. Outro dia eu vi um post no Instagram do Fluente em um Século e eu consegui entender quase tudo. Eu fiquei muito feliz. Na verdade, foi os comentários dele com outra pessoa em alemão. E tinha, claro, alguma palavra ou outra que eu não entendia, mas no geral eu consegui entender. E eu fiquei muito feliz. Para quem está aprendendo alemão, eu indico esse Instagram. E eu fico feliz com essas pequenas coisas, consegui entender um pouco do post. Eu vejo que muitas pessoas que estão no básico poderiam ter entendido o mesmo tanto que eu, mas ficariam tristes porque não entenderam uma palavra ou outra. As pessoas focam no ruim, né? No que não entenderam, em vez de ver, nossa, eu consegui entender quase tudo. E ao mesmo tempo que eu consegui entender esse post e fiquei super feliz, eu também vejo muitas séries em alemão só para me acostumar, não como forma de estudo mesmo, mas para me acostumar com os sons do idioma. Eu posso assistir um episódio inteiro e não entender nada. E nem por isso eu acho que eu estou indo mal, ou que eu tenho dificuldade, ou que eu nunca vou aprender alemão. É natural, para mim, é claro que eu estou no básico, eu não vou entender nada de uma série avançada. Então você tem que ter expectativas mais realistas de como é aprender o idioma. Você precisa ter muito input para conseguir ter um bom output. Por isso é normal passar por essa fase que você consegue entender muitas coisas, mas não consegue falar. Porque essa é a ordem natural das coisas. Não tem como você falar alguma coisa se você nunca ouviu aquilo antes. Você não vai inventar palavras em inglês. Então você vai ter que ouvir muito, não só ouvir, ler, receber muitas informações em inglês para conseguir produzir alguma coisa no idioma. E para conseguir memorizar de verdade alguma coisa, você vai ouvir várias vezes, vai ter entrado em contato com aquele conteúdo várias vezes antes de virar algo ativo. Então no começo eu escutei algumas vezes uma palavra nova, ela fica gravada na minha memória como um vocabulário passivo. Então, o que seria isso? Eu conseguiria entender se eu ouvisse a palavra, mas não está no meu vocabulário ativo. Eu não conseguiria usar, não veria na minha cabeça na hora de falar. Isso é normal, porque você precisa ter muito mais contato para virar um vocabulário ativo. E você precisa usar também para isso virar ativo. Então, nós só conseguimos produzir uma pequena porcentagem do que nós consumimos em inglês. Quase ninguém, ou é muito raro, a pessoa ter uma memória fotográfica, que lê um texto e vai conseguir gravar tudo aquilo. Então é normal esquecer palavras, é normal não conseguir lembrar na hora de falar. Então, por exemplo, eu li um livro inteiro em francês e eu consegui entender o livro inteiro. Mas se eu for reproduzir, se eu for escrever alguma coisa sobre aquilo, eu vou conseguir escrever uma página, no máximo, ou duas. Então, você consome muito mais do que você produz. É normal isso. Mesma coisa o alemão. Eu consegui assistir uma série de 1h30 em alemão, mas se eu fosse falar alguma coisa sobre o que aconteceu na série, eu conseguiria falar uma, duas frases no máximo.
E eu não acho isso como uma dificuldade, é natural, que eu preciso escutar muito mais vezes para conseguir falar mais. E quanto à dificuldade de memorizar vocabulário, é outra coisa que eu nunca me preocupei com isso, pra falar a verdade. Porque é normal a gente esquecer, como eu disse, precisa ouvir muitas vezes para aquilo ser gravado, e para ser gravado na memória ativa precisa muito mais repetição ainda e usar aquela palavra várias vezes. Então você não tem um problema de memorização se você viu aquela palavra 10 vezes na vida e não consegue lembrar na hora de falar, isso é normal. O problema é, você tem uma ansiedade para aprender, você já quer estar num nível muito mais avançado do que está e acaba se cobrando mais do que é o nível que você deveria se cobrar e acaba se desmotivando. E isso acontece muito com alunos adultos. É importante aprender a gostar desse processo, das pequenas conquistas de conseguir entender um pouco mais ou de conseguir formar uma frase no idioma. E reconhecer que, na verdade, você não tem uma dificuldade em aprender idiomas. Se você fica pensando isso, você, na verdade, está criando um bloqueio que vai te impedir de conseguir falar. E também outra desculpa que eu vejo muito é colocar a culpa na idade. Ah, porque eu estou muito velho para aprender. Isso não é verdade. Por exemplo, o Steve Kaufman é um canal que eu gosto muito de um poliglota e ele já é um senhor mais de idade. Ele está ainda aprendendo idiomas. Tive alunos de 60, 70 anos que aprenderam muito bem. Então, a idade não é uma desculpa para não aprender idioma. Ah, mas se eu fosse criança eu ia conseguir aprender mais rápido. Às vezes a gente não lembra como é que era quando a gente era criança para aprender. Quanto tempo você levou para falar a primeira palavra em português? E você ouvia todo dia, né? Então todo dia sua mãe estava lá falando: mãe, fala mamãe, o pai fala papai. E você levou um ano para falar e às vezes ainda a primeira palavra ainda sai errada. Então você escutou muito antes de falar uma palavra e muitas vezes ainda é errada. E ninguém diz: nossa, que bebê burro, escutou português um ano inteiro, estudou português um ano inteiro para falar uma palavra ainda errada. Por quê? Porque é o processo natural, as pessoas demoram a aprender. E na verdade, adultos a gente consegue aprender muito mais rápido. Tem um problema um pouco às vezes com a fonética, porque já desenvolvemos os nossos sons do português e para acostumar com os do inglês pode ser um pouco mais complicado. Não é mais difícil para aprender ou você vai demorar mais para aprender se você é um adulto. Você só se cobra mais do que uma criança. A criança não tá nem aí. Mas se você parar para pensar, até os 6 anos de idade, 6 anos mais ou menos que você começou a aprender a escrever o idioma. Então você ficou 6 anos escutando e repetindo aquele idioma para ir aprender as regras gramaticais e aprender a escrever. Então, na verdade, é um processo bem mais longo se a gente for comparar com o processo de uma criança aprendendo. A diferença é que a gente se estressa muito e quer chegar à fluência em 3 meses, o que é muito difícil acontecer. Enquanto a criança não está nem aí, ela está aproveitando o processo. E isso que você deve fazer, você deve aprender a gostar do processo de aprender o idioma. Não ficar só pensando na fluência e pensando, ai não, mas eu tenho dificuldade porque eu não consigo fazer isso. É parte do processo natural de aprender idiomas, então você não tem uma dificuldade. E se você mudar essa mentalidade, você com certeza vai conseguir aprender e vai ser muito mais proveitoso do que ficar se estressando com dificuldades ou querer chegar à fluência muito rápido. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinhos. See you on Tuesday!